Sabe aquela cena clássica de um pronto-socorro lotado? Corredores cheios, gente esperando por horas, uma tensão no ar? Pois é, uma imagem que a gente conhece bem e que é, vamos combinar, super frustrante. Mas e se eu disser que essa superlotação que a gente vê não é o problema de verdade? E se for só um sintoma, a ponta de um iceberg de algo muito maior no nosso sistema de saúde? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Olhando para essa imagem, a gente pensa, tá aí o problema. É óbvio, né? Mas a grande questão é justamente essa. Será que a gente está olhando para o problema certo? Ou será que a superlotação é só a febre, a manifestação de uma doença que está afetando o hospital inteiro? E aqui a gente tem uma virada de chave. A doutora Aisha Terry, do Colégio Americano de Médicos de Emergência, coloca isso de forma muito clara. Ela diz que o termo superlotação é inadequado. O verdadeiro problema, o diagnóstico correto, é a sobrecarga de todo o sistema hospitalar. O pronto-socorro não é a origem, ele é o palco onde o drama todo se desenrola. Então, nosso roteiro para hoje é o seguinte: a gente vai primeiro desconstruir essa ideia de superlotação. Depois, vamos ver por que as soluções mais óbvias geralmente não funcionam. E o mais importante, vamos apresentar um novo jeito de diagnosticar o problema de verdade, com base no trabalho de Welfane Cordeiro Júnior. Vamos nessa? Ok, para começar, por que focar na palavra superlotação é um erro? Pense assim, é como tratar uma febre alta só com antitérmico, sem investigar a infecção que está causando essa febre. A gente alivia o sintoma, mas a doença continua lá. O pronto-socorro lotado é a febre, não a doença. Tem uma analogia que é perfeita para isso. O pronto-socorro é o canário na mina de carvão do sistema de saúde. Antigamente, os mineiros levavam canários para a mina. Se o pássaro passasse mal, era sinal de que havia gases tóxicos no ar e todo mundo precisava sair. O pronto-socorro é esse canário. Quando ele adoece, é um alerta de que o sistema inteiro está em risco. Agora, vamos dar uma olhada em algumas soluções que sempre aparecem na discussão sobre a crise dos prontos-socorros, mas que na prática não resolvem. E o motivo é bem simples. Elas continuam focando no sintoma, na febre, e não na causa raiz da doença. A primeira ideia que sempre surge é: vamos tirar os casos mais simples do pronto-socorro. Parece fazer todo sentido, né? Só que não. A pesquisa mostra que esses pacientes não são o problema. O verdadeiro gargalo, o que realmente trava tudo, são os pacientes que precisam ser internados e simplesmente não têm para onde ir porque não tem leito vago no hospital. E a telesaúde, o criar mais clínicas de urgência? São ferramentas ótimas, sem dúvida, ajudam muita gente. Mas, de novo, elas não atacam o problema central. O número de pessoas que precisam de internação hospitalar continua o mesmo. E é esse fluxo de pacientes para dentro do hospital que está completamente engarrafado. Então, que tal construir um pronto-socorro maior? Ou mandar as ambulâncias para outro lugar? Isso é como tentar esvaziar um navio que está afundando usando um balde. Não adianta nada se a gente não consertar o furo no casco. O problema não é o tamanho da porta de entrada, mas a falta de um caminho livre lá dentro. Certo. Se nada disso funciona, qual é a causa real? É exatamente aqui que entra a pesquisa de Welfane Cordeiro Júnior. Ele propõe uma mudança de mentalidade, parar de apagar incêndio e começar a usar uma ferramenta de diagnóstico precisa para entender a saúde do hospital como um todo. Basicamente, a gente precisa de óculos melhores para enxergar o que está acontecendo de verdade. Hoje em dia, muitos hospitais usam uma ferramenta chamada Nedox. Pensa nela como um termômetro. Ela é ótima para dizer, em tempo real, o quão febril o pronto-socorro está. O problema é que o termômetro só te diz a temperatura. Ele não diz o que está causando a febre. O Nedox mede a gravidade, mas não ajuda a diagnosticar a causa. E é para preencher essa lacuna que o trabalho do Welfane Cordeiro Júnior é tão importante. Em vez de só medir a lotação, ele desenvolveu um modelo de diagnóstico que usa um conjunto de 6 indicadores-chave. É com eles que a gente consegue finalmente identificar a verdadeira raiz do problema. Vamos, então, conhecer essa nova caixa de ferramentas. São 6 indicadores que, quando a gente analisa em conjunto, pintam um quadro completo e super preciso da saúde operacional de um hospital e de como os pacientes estão fluindo por ele. 6 é um número simples, mas que representa um conjunto de métricas muito poderoso. Cada indicador abre uma janela diferente para a gente ver como o hospital está funcionando. E juntos, eles podem transformar a gestão, tirando ela do modo reativo, de só apagar incêndio, para um modo proativo. Vamos ver quais são? Aqui estão eles. Primeiro, a taxa de ocupação, o quão cheio o hospital está. Depois, o tempo médio de permanência, quanto tempo um paciente fica internado.
o intervalo de substituição, o tempo que um leito fica vazio entre a saída de um paciente e a entrada de outro. O giro de leitos, que mostra eficiência no uso desses leitos. A taxa de leitos extras, que mostra o uso de leitos improvisados, tipo nos corredores. E, por fim, o próprio NEDOX, o nosso termômetro. Juntos, eles não só medem, eles explicam o porquê. E o ponto crucial é que esses indicadores não vivem isolados. Este mapa de calor retirado da pesquisa mostra como eles estão conectados. As cores quentes, como o vermelho, indicam uma ligação forte. Repara, por exemplo, como a taxa de ocupação e a de leitos extras estão diretamente ligadas a um NEDOX alto. Entender essas relações é a chave para um diagnóstico preciso. Tá, mas e na prática, como isso funciona? Vamos ver agora como a aplicação desse modelo em hospitais diferentes revela diagnósticos completamente distintos, mesmo que todos eles pareçam, à primeira vista, apenas superlotados. Essa tabela, também da pesquisa, é a prova disso. Se a gente olhar só a coluna do NEDOX, vários hospitais aqui estão com índice nas alturas, indicando superlotação. Mas quando a gente aplica os 6 indicadores, as causas por trás disso são muito, mas muito diferentes. Vamos comparar alguns casos para entender melhor? Olha só que interessante. O Hospital 1 tem um problema clássico de demanda maior que a capacidade. Faltam leitos, simples assim. Já o Hospital 7 tem leitos suficientes, mas seus processos internos são lentos, o que cria um gargalo. E o Hospital 3? Bom, o Hospital 3 tem os 2 problemas ao mesmo tempo. É um colapso sistêmico. 3 hospitais que parecem lotados, mas com 3 diagnósticos totalmente diferentes. Isso nos traz ao ponto mais importante de todos. Por que esse esforço todo para diagnosticar corretamente é tão crucial? A resposta é simples e muito poderosa, porque sem o diagnóstico certo, qualquer tratamento vai ser, na melhor das hipóteses, inútil, e na pior pode até agravar o problema. Se a gente tentar aplicar a mesma solução para o Hospital 1, o 3 e o 7, o fracasso é garantido. Tentar resolver o problema de falta de leitos do Hospital 1 como se fosse um problema de processo lento do Hospital 7 é um desperdício de tempo, de dinheiro e, o mais grave, coloca em risco o cuidado com o paciente. O diagnóstico direciona a solução. Para o hospital com demanda excessiva, a solução é estratégica. Envolve pensar na rede de saúde como um todo. Para o hospital ineficiente, a solução é interna. É otimizar processos de alta, por exemplo. E para o colapso sistêmico, a intervenção tem que ser complexa, em várias frentes. Cada diagnóstico pede uma ferramenta diferente. E para fechar, essa análise toda nos deixa com uma pergunta ainda mais maior. Esse problema que explode nos pronto-socorros, e se a raiz dele for ainda mais profunda? E se estiver na própria forma como o nosso sistema de saúde foi desenhado? É uma questão para a gente refletir, que mostra que o desafio talvez seja muito maior do que as paredes de um hospital.